Bom, vamos falar um pouco sobre o início da negociação, o início do processo de venda. Após estarmos devidamente preparados para a ação, nós temos que dar início a todo esse processo de vendas. E nessa fase é muito importante que a gente saiba conquistar e manter a confiança do cliente no início da negociação. Por quê? Porque é no início da negociação que a gente consegue conquistar a confiança mental do cliente no nosso negócio, na nossa empresa, no nosso produto. Então, imagina você um médico, por exemplo. Você tem que confiar muito, não é verdade? Você vai no médico, o médico diz assim, olha, você tem que tomar um remédio ABC. E você toma um remédio ABC sem saber o porquê, né? Você confia no médico. O médico disse para você tomar, então você foi lá e tomou o remédio. Toma uma injeção, né? Lembram? Aliás, alguns aqui devem lembrar, Bezetacil, ou troço dolorido, não é verdade? Aquilo dói demais. Mas às vezes você pega uma infecção de garganta, como eu já peguei, e eu tive que tomar 7 injeções por 7 dias de Bezetacil. Isso dói demais, não é verdade? O braço parece que nem vai mexer mais. Mas isso tudo eu só fiz pela minha confiança no médico. Então vamos pensar no vendedor. O que eu preciso estabelecer? Uma relação de confiança. Isso é muito importante. E óbvio, né? Quais são os fatores de desconfiança que existem? O primeiro fator de desconfiança está aqui, ó, uma desconfiança técnica. O vendedor não conhece os produtos, ele erra nas suas explicações, confunde o cliente. Nesse caso, né, será que a gente vai conseguir vender alguma coisa para ele? Outro fator de desconfiança, desconfiança verbal. Aí, ó, o vendedor usa gíria, fala palavrões, tem uma dicção ruim, tem vícios de linguagem. Isso atrapalha no processo de vendas? Claro que atrapalha, e muito. Outro fator de desconfiança que atrapalha muito também, a desconfiança psicológica. O vendedor é inconveniente. Ele ignora o cliente, ignora as suas necessidades, ignora as suas expectativas, é totalmente insensível às reais necessidades do cliente. Então, esse é um fator que atrapalha muito também. E aí vem a pergunta, como conquistar a confiança do seu cliente? Antes de mais nada, a confiança técnica, dominar os produtos e os serviços da sua empresa. Outra questão importante, ser uma pessoa bem informada e atualizada. Lembra daquilo que eu falei logo no início do curso? Atualização constante. É isso que você precisa ter. Outra questão, conhecer o mercado e a concorrência e ter o domínio sobre a palavra. Mas para que você tenha o domínio sobre a palavra, o que você precisa? Você precisa ter domínio sobre o seu produto, sobre a sua empresa, sobre o seu negócio. Senão você não vai vender nada para ninguém. Outro tipo de forma de conquistar a confiança que nós temos aqui é a confiança verbal. Como é que nós vamos conquistar a confiança verbal? Usar o nome do cliente com cuidado. Muito cuidado. Você vê, o meu avô, ele tinha um nome muito complicado. Você tem que falar o nome sem rir. Né? O nome do meu avô, por exemplo, você tem que falar sem rir. Sigismundo é um nome, né, difícil, né? Mas se você levar isso em consideração, ainda mais na época, há uns anos atrás, o governo do Rio de Janeiro lançou uma campanha no mercado que era a campanha do Sugismundo. Imagina, Sugismundo era para limpar, né, bueiro, limpar essas coisas todas, e o nome dele Sigismundo. Então, olha que questão complicada para o meu avô, coitado. Quando ele chegava em algum lugar, como é seu nome? Sigismundo. A pessoa morria de rir por conta da campanha, Sugismundo. Então, evitar assuntos polêmicos, sexo, religião, futebol, sempre gera discussão. Então é bom não entrar nos assuntos polêmicos, né? Outra questão, evitar o uso de termos estrangeiros. Às vezes a pessoa não fala alemão, não fala japonês, não fala inglês, e aí você usa um termo estrangeiro, a pessoa fica constrangida, né? Porque não entende, não sabe o que é aquilo. Evitar falar sobre política. Não é um bom negócio, porque quando você começa a falar sobre política, você pode gerar algum tipo de discussão. E que não é, obviamente, o momento certo para gerar uma discussão sobre política. Falar sobre política é legal assim, num churrasco, né, num bate-papo com um amigo, etc. Aí é legal. Agora, quando você está vendendo alguma coisa, gerar uma discussão na frente do cliente, com o cliente, não é um negócio muito legal, nem aconselhável, porque acaba atrapalhando o processo de vendas.
Usar uma linguagem compatível com a do cliente. Não queira utilizar uma linguagem muito rebuscada, porque se o cliente não entender o que você está falando, vai ficar muito complicado você conseguir fechar a venda. Outra situação, falar o português corretamente. E nós sabemos que o português não é uma língua fácil, né? Quando nós falamos o português, por diversos momentos, nós utilizamos alguns termos errados. Mas por quê? Porque o português é uma língua complicada. É o português e o francês, são as línguas mais complicadas existentes. Ah, você diz assim, mas o chinês... Sim, mas o chinês tem os desenhos. Se tem um desenho de uma árvore, você sabe que aquilo ali quer dizer uma árvore. Então, o desenho identifica. Agora, o português, ele é uma língua realmente... A língua portuguesa é uma língua complicada, é uma língua difícil. Então, procure usar o português corretamente. Fazer do seu sorriso a sua expressão predominante, até mesmo ao telefone. Por exemplo, quando você atende o telefone, você diz assim, alô, empresa X, boa tarde, em que posso servir? Isso é uma forma de atender. Outra forma é assim, alô, bom dia, boa tarde, tudo bem? Olha, meu nome é Fernando e eu quero saber como eu posso ajudar você a resolver o seu problema de compra. Isso é uma outra forma de você atender. Então, utilize o seu sorriso sempre. E, por fim, tenha uma postura profissional. Isso é muitíssimo importante. Confiança psicológica. O que nós temos que fazer? Demonstrar autoconfiança. Mas para isso você tem que ser profundo conhecedor do produto, profundo conhecedor do serviço. Senão você não vai conseguir. Ser sensível e adaptar-se ao estado psicológico do cliente. Outra questão importante, mostrar sua preocupação com os interesses e necessidades do seu cliente. Escolher os argumentos compatíveis com as suas motivações, as motivações do seu cliente. E por fim, prepare a apresentação. Então, no início, a apresentação do vendedor ela é fundamental e ela tem que adotar o seguinte procedimento. Um vendedor com bom planejamento, ele vai vender o que ele quiser. Então, monte o roteiro da negociação. Inicie uma conversação dizendo quem você é, fala o seu nome, o que você faz, de uma forma simpática e cordial. Enumere todos os benefícios e vantagens que o produto ou serviço proporciona. Coloque uma ou duas perguntas sobre o assunto para sentir a atitude do cliente. E, finalmente, consiga a atenção dele. E para conseguir a atenção do cliente, o vendedor deve lembrar que a primeira impressão ela é muito importante. Nos primeiros 30 segundos da entrevista, nós vamos conseguir atrair a atenção consciente do cliente sobre nós e sobre a nossa empresa e sobre o nosso produto. E o que nós temos que atacar? Os pontos comuns a todos os consumidores, independente de sexo, raça, etnia, etc. E quais são? Primeiro, orgulho, curiosidade e necessidade. Então, o que faz com que a pessoa se sinta orgulhosa por comprar um determinado produto ou serviço? Eu vou dar um exemplo. Eu comprei um produto que foi o meu doutorado nos Estados Unidos, e quando eu recebi o meu diploma de doutorado, PhD, eu fiquei extremamente orgulhoso. Por quê? Mais uma etapa da minha vida. Então eu consegui conquistar um diploma. Paguei por isso? Claro, eu estudei, eu paguei por isso, mas eu consegui conquistar um diploma. Eu agora estou fazendo um pós-doutorado na mesma universidade americana e no final desse ano eu devo realmente conquistar o meu diploma de pós-doutorado. Então isso me deixa muito orgulhoso? Com certeza. Curiosidade. Eu também fico curioso quando eu leio um livro, quando eu leio algum artigo importante de algum grande escritor e quando eu resolvo uma necessidade. Outro dia eu comprei uma máquina de café, e o plug não entrava na tomada. Eu tive que comprar um plug para colocar na tomada. Isso foi uma necessidade gerada. Então, na verdade, eu não tinha essa necessidade, mas eu passei a ter esse problema no momento que eu fui colocar o plug na tomada. Então, tudo isso tem que ser pensado e dessa forma nós vamos conquistar o nosso cliente. E pensando nisso, quais são as atitudes que realmente conquistam a atenção do cliente? Pegar a opinião dele e valorizá-la. Citar temas que ele possa se interessar e querer saber mais. Demonstrar interesse em atender, é a venda consultiva, já é o consultor trabalhando. Demonstrar que queremos atender uma necessidade, uma expectativa dele. E aí, sim, eu parto logo em seguida para o conhecimento técnico sobre o cliente. Nós vamos falar sobre isso no próximo
bloco e no próximo bloco nós vamos conquistar o conhecimento sobre os nossos clientes, sobre o mercado, sobre a nossa concorrência e tomar decisões cada vez mais positivas. Te aguardo lá.